Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 20 de setembro de 2021 e nenhum dia é melhor para fazer um vídeo sobre o Rio Grande do Sul. Pena que o tema Covid-19, né? E as notícias não são as melhores. Mas enfim, vamos lá. Para começar, vacinação. Essa semana a gente conseguiu dar uma pequena acelerada em relação à semana passada nas primeiras doses, porque o estado começou a aplicar em pessoas entre 12 e 17 anos, né? Entre 15, 16 e 17 anos majoritariamente. Mas enfim, infelizmente foi muito pequena a aceleração, a gente não conseguiu chegar em patamares que a gente já tinha chegado de 70 mil doses em uma semana, a gente aplicou, aliás, em 700 mil doses, desculpa, em uma semana, a gente aplicou aqui só 507 mil doses. Mas enfim, o ritmo das doses 2 pelo menos continuou, não chegou a acelerar muito, foi uma aceleração muito pequena, mas continuou esse ritmo aqui e a gente chegou a 5 milhões de pessoas no estado com a vacinação já completa. Então, um pouco menos da metade da população já com a vacinação completa, é uma coisa boa e é o que a gente quer ver, né? A gente quer ver essa vacinação completa aqui aumentar. Agora, em relação a doses recebidas, sim, a gente recebeu um dos maiores lotes até hoje, se não me engano, o terceiro maior lote, o primeiro, segundo, terceiro maior lote essa semana de 830 mil doses de vacina, e o bom é que uma grande quantidade dessas, 423 mil, foram da Pfizer. Claro, é bom não porque a Pfizer é melhor, mas porque a Pfizer é a vacina que pode ser utilizada nessa faixa etária de 12 a 17 anos desde já. E também é uma das vacinas mais recomendadas para as doses de reforço, por causa da intercambiabilidade, né? A maior parte das pessoas que tomaram vacina lá no início, né, os mais idosos tomaram Coronavac ou AstraZeneca, e é bom na dose de reforço, segundo o que eu li por aí, né, que ela seja de uma marca diferente, né, para talvez estimular uma parte diferente do sistema imunológico. Então por isso que a Pfizer está sendo recomendada como dose de reforço, e que bom que veio uma boa quantidade de doses da Pfizer. Mas enfim, aqui a gente vê então, que nem eu disse, 44,6%, essa faixa roxa mais azul das pessoas já estão com a vacinação completa. Essa faixa cinza aqui, as pessoas que não estão com nenhuma dose, ou seja, nenhuma imunidade contra o Covid-19, um pouco mais do que 3 milhões de gaúchos ainda. E aqui essa faixa verde é de quem tomou a primeira dose, mas não tomou a segunda dose. A gente já tem aqui 73% dos gaúchos vacinados com pelo menos uma dose, e que nem eu disse, 44,6, né, quase 45 mil com a vacinação completa. Agora, em relação à população adulta e aquela meta de vacinar um pouco menos do que 9 milhões no dia 25 de agosto, não rolou, a gente ainda não chegou lá. A gente vacinou 8 milhões 238 mil, ou seja, 92, quase 93% dessa meta. Tá avançando lentamente para chegar nesse número, porque tem uma faixa etária lá, tem essa resistência. A partir de 90% começa a ter resistência. As pessoas simplesmente não querem se vacinar. Na maioria das vezes por alguma desinformação. Claro que tem de fato casos de pessoas que não podem se vacinar por causa de alguma condição médica, né? Mas essas pessoas são a minoria. A maior parte das pessoas que não está se vacinando é por desinformação mesmo. Mas enfim, a gente vai bater essa meta se continuar essa média. E começou a atrasar, né? 9 de outubro, né? Vamos ver se a gente consegue chegar nessa meta antes. Mas enfim, casos de Covid-19, a gente olha aqui, já vê que teve um dia atípico, infelizmente, um dia concentrando muitas notificações. E de fato, essa semana concentrou muitas notificações, foram quase 10 mil. Se a gente olha, a gente voltou para patamares lá de 9 mil casos que a gente não tinha ainda visto nessas últimas semanas. Infelizmente, se a gente pega os novos casos por dia, a gente vê aqui o sábado, dia 18 de agosto, com 5.500 novos casos. Não dá para saber ainda se isso é um represamento normal ou se é alguma mudança de critérios. Eu li, procurei, pesquisei, ninguém soube me dizer se esses 5 mil casos eram casos reais ou se eram alguma questão de critérios. Então, infelizmente, eu vou ter que considerar esses casos como um represamento normal, ou seja, que contam para a média. E as médias diárias subiram, a gente voltou a ter mais de 1.000 casos por dia por causa daqueles 5 mil casos, né? Até porque na semana passada eu já tinha falado que estava soando aquele alarme bem fraquinho,
Então agora eu acho que não é a hora da gente ignorar ele. Eu acho que esse alarme com esses 5.000 casos aqui, com esse aumento que deu nas médias, ele começou a soar um pouco mais forte. E então quando a gente está nessa incerteza, a gente olha aqui para os gráficos das UTIs, né, dos dados hospitalares. Eu vou dar um zoom aqui nas últimas 7 semanas e a gente vê que, de fato, a gente estava num período de decrescimento. Há 7 semanas atrás a gente estava aqui com 900 pacientes em leitos clínicos, agora está com 650, então decaiu. Mas a gente chegou nos 650 já fazem umas 2 semanas mais ou menos. Então, depois disso, a gente meio que manteve uma estabilidade. A mesma coisa, pacientes em UTIs. Deu uma diminuída, daí agora me parece que nessa última semana, nos últimos dias, deu uma estabilizada. Ou seja, não vou dizer que isso indica que está crescendo. Não posso dizer isso. Mas não pacifica o meu pensamento de que pode ter sim um avanço considerável da Covid-19 no estado acontecendo agora. Então isso daqui não vem para refutar. Não corrobora, mas tampouco refuta. Agora, que mais? Casos ativos. E aqui eu já tinha falado na semana passada, né, que esses 3.000 e poucos casos ativos meio que não faziam sentido, e agora essa semana a gente voltou aqui para o patamar de 5.000 casos ativos. Não é uma notícia ruim esse retorno, pelo menos não necessariamente, né? Não é uma notícia ruim esse retorno, porque até continua-se aqui olhando essa série aqui semanal, parece que se esse ponto estivesse um pouquinho mais acima, a gente estaria simplesmente continuando decrescendo, e esse ponto aqui realmente não faz nenhum sentido, né? Então, não é uma notícia de todo ruim, 5.000 casos ativos, pelo menos não voltou para, por exemplo, 7.000 casos ativos, que daí estaria indicando uma aceleração forte nessa semana. Mas enfim, voltou para 5.000, vamos dar uma olhada, vamos continuar observando. E aqui sim uma notícia que eu não gostei muito, né? Óbitos também aumentou, a gente teve 144 óbitos nessa semana, chegamos aqui a 34.597 pessoas que perderam a vida por causa da Covid-19. Então deu uma leve aumentada da semana passada. Não é a pior notícia do mundo de novo, porque semana passada teve o 7 de setembro. Então a gente pode estar vendo aqui um represamento que aconteceu. De novo, que bom que não foi para 180. Aí sim seria uma notícia péssima, pessoal. E aqui, painel da vigilância genômica, a gente vê que continuou no 38,24%. A gente já está aqui há 1, 2, 3 semanas sem atualização desse painel, sem saber qual é a realidade da cepa delta. Eu sei que a gente não faz os testes, não faz toda a decodificação genética aqui no Rio Grande do Sul, a gente manda para Fiocruz, mas enfim, está atrasando 3 semanas, poxa, a gente já podia estar sabendo melhor como é que está a predominância da cepa delta. E os dados da testagem, finalmente, uma semana que a gente fez teste PCR, proporcionalmente e também em quantidade. 26.000 testes PCR na semana, e a positividade, quando a gente faz muito, vai lá para baixo. Interessante isso daqui, ó, gente. Interessante isso daqui. A gente teve menos 496 testes rápidos nessa semana, ou seja, teve algum erro no painel que da semana passada para essa semana se atualizou, né? Mas enfim, talvez seja essa a questão da proporção dos testes PCR, simplesmente os testes rápidos podem estar meio estranhos aí nessa semana. Mas enfim, pessoal, essa semana era mais ou menos isso. A gente infelizmente teve aí a questão do alarme continuar, mas vamos lá, igual, a gente não tem certeza de nada. O que importa é continuar individualmente e coletivamente se cuidando, utilizando a máscara, frequentando ambientes bem ventilados e se protegendo a sua família e a toda a sociedade, tá, pessoal? Mas enfim, era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.